mas Jesus não ordenou, não disse para que se oferecesse a outra face? Sim, a sua face, não a face do outro. Não daquele que está sendo maltratado, daquele que está sendo injustiçado, daquele que está sendo perseguido, morto, enfim. Vocês fizeram isso, né, no guia, né? Mostraram santos que tiveram envolvidos nas cruzadas. Ah, mas eles pensavam... Gente, isso não existe, não. E Santa Teresinha? Santa Teresinha é muito piedosa, não é? É muito assim... um exemplo muito claro daquela santa delicada, não é? E o que ela falava sobre as cruzadas? Que ela queria ter vivido naquela época para ir para as cruzadas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da minha Biblioteca Católica, mais uma tertúlia aqui. Mais uma vez eu tenho um grande prazer de ter ao meu lado, dessa vez ao meu lado, e quem sabe para ficar mais vezes aqui mais perto de mim, Júnior Volcan. Já começou estranho esse podcast já, okay. Mas é sempre bom ter a sua amizade, Elton, também, certo? E nessa formatação fica legal, cara. Eu acho que vai ficar legal, fica meio sabatina, assim, do nosso convidado. Uma pressão 2 contra 1. Uma pressão, assim, se somar as nossas inteligências, a gente pode tentar empatar com os convidados. Alguns, né? Acho que hoje, no caso, a gente consegue uma porcentagem mínima. Mas fica legal, fica legal. Um prazer aí estar aí com o Lucas também, enfim. Vai ser muito bem. Um grande dia. E o nosso convidado de hoje, Lucas Lancaster, professor, mestre em Direito, historiador e escritor, atualmente desenvolvendo um intenso trabalho voltado ao ensino de história da Igreja. Lucas, seja bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Elton, muito obrigado, Júnior. Uma alegria estar aqui com vocês para tratar de um tema tão relevante, aparentemente pouco, mas tão relevante, e que eu tenho certeza que trará bons frutos, né? Tanto a leitura dessa ótima obra que vocês publicaram, quanto essa nossa conversa. Muito bom. E hoje nós vamos falar, então, sobre as cruzadas. Um tema que muito controverso, gera muitas dúvidas. Polêmico e que muita gente não conhece. É um tema que ele ficou... Como tem muitas controvérsias em cima, muita coisa ficou desconhecida pelas pessoas, pelos católicos. E nós publicamos agora o livro chamado A Glória das Cruzadas, uma tradução inédita que a gente está trazendo para o Brasil. Junto do nosso box do livro A Glória das Cruzadas, nós temos o nosso guia de leitura, nós temos o ícone, o marca-página de sempre, e dessa vez um mapa. Depois eu vou pedir para alguém botar aqui na tela, porque para abrir o mapa aqui vai ficar um negócio esquisito. Mas nós temos um mapa com as rotas das cruzadas, muito legal, que a gente fez aí dessa vez. Vem junto do box. E para a gente começar aqui, eu sei que o Júnior já tem as perguntas aí guardadas, mas eu queria já pedir... Lucas, vamos começar contextualizando as cruzadas. O que foi isso? Quando é que começou? Por que começou? O que aconteceu? Bom, as cruzadas, a palavra cruzada, apesar de ser uma palavra recente, não é relativamente recente, posterior aos movimentos que foram qualificados de cruzadas, elas se aplicaram ao longo da história a movimentos diferentes. Mas, normalmente, se aplicam a expedições militares que partiram do Ocidente, da cristandade ocidental, para a Terra Santa ou para alguns outros países do Oriente, tendo em vista a Terra Santa. Enfim, são expedições militares que aconteceram entre o final do século XI e o final do século XIII, que tinham como objetivo último reconquistar ou preservar a posse de Jerusalém pelos cristãos. Certo? Também se aplica a expressão cruzada para designar, por exemplo, a Cruzada Báltica, né, que foi uma série de empreendimentos, ou Cruzada Nórdica, né, foi uma série de empreendimentos levados a cabo por países católicos do norte da Europa contra pagãos dos atuais países bálticos. Também a Cruzada Albigense contra a heresia cátara no sul da França. Também a Reconquista na Península Ibérica também era considerada uma cruzada. Enfim, mas quando a gente fala em cruzadas em geral, e o próprio livro trata, especificamente destas expedições que partiram da Europa Ocidental, desde a conclamação do Papa Urbano II em 1095 para o Oriente. Então, o contexto de cruzada das cruzadas é o seguinte:
havia uma civilização católica pujante na Europa Ocidental, que floresceu a partir do século XI, que passou a história como cristandade, né? E, pelo chamado de sucessivos papas, e por um ímpeto civilizacional, mais adiante teremos, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso, um ímpeto civilizacional, no qual as forças dessa civilização foram canalizadas para recuperar a Terra Santa, que estava sob posse islâmica, permitir a ida dos peregrinos para a Terra Santa e proteger o Império Cristão Oriental, que era o Império Bizantino, que estava sob ataque constante dos turcos seljúcidas. Esse foi, inclusive, o motivo imediato das cruzadas. A terrível derrota do Império Bizantino, que nem era um Império Católico mais, né? Já havia ocorrido o cisma do Oriente, mas que havia sido derrotado de modo acachapante pelos turcos seljúcidas da Batalha de Manzikert, em 1071, né? E o imperador bizantino escreveu ao Papa, o imperador bizantino, que era Aleixo I, escreveu ao Papa Urbano II pedindo uma ajuda do Ocidente. Só que ele não esperava que a ajuda seria do tamanho que foi, né? E, no final das contas, acabou que os bizantinos muitas vezes iriam conspirar contra os cruzados ao lado dos islâmicos. Mas, enfim, o Império Bizantino, que era uma espécie de império tampão que protegia o Ocidente, né, do avanço do Islã, estava sendo ameaçado. E o Papa Urbano II... né, não foi uma ideia dele, na verdade. Já havia papas desde o final do século X que perceberam a necessidade de recuperar Jerusalém, de uma expedição militar para recuperar as terras dominadas pelo Islã. Enfim, o Papa Silvestre II já fez algum apontamento nesse sentido. O Papa São Gregório VII, que foi Papa de 1073 a 1085, já foi mais enfático nesse sentido, mas o chamado mesmo quem fez foi o Papa Urbano II. E um chamado que veio a calhar em um momento em que o papado ele despontava, né, o Papa despontava, de fato, como chefe do concerto das nações europeias. A cristandade era isso, né? Todo um conjunto de nações diferentes umas das outras, com particularidades, mas que unidas em torno de um ideal supraterreno. Esse era o ideal de cristandade, né? E... só foi possível que isso acontecesse justamente quando o papado ele assumiu esse grau de proeminência, né? Foi justamente a partir de São Gregório VII, com Urbano II, isso já adquire, né? Já se chega a um certo patamar, e desde então começa essa epopeia, né? de 10 gerações que foram as cruzadas. Muito bom, muito bom. Pode falar aí. Eu acho que tem uma coisa bem, bem importante. Só antes eu me lembrei que a gente até colocou esse discurso dentro do guia. Isso aí, um discurso. A gente traduziu um pedaço. Eu até esqueci de falar, vou te cortar aqui para lembrar que dá para comprar, se tornar assinante e comprar o box aqui no link na descrição desse vídeo, tá? Então não percam tempo. Já aproveita e clica lá enquanto vocês vão ver. Vocês gostam que exista esse podcast, tem que ter assinante. Isso aí, exatamente. É mais ou menos isso daí. Mas é porque eu acho que mesmo as pessoas que estudam razoavelmente bem, assim, existe uma grande dificuldade de entender o que é cristandade e o que um católico medieval tinha no coração dele, né? Na cabeça e no coração. E já faz alguns meses aí que eu acompanho o teu trabalho um pouco de longe, mas sempre dando aquela acompanhada, né? Acho bem legal. Eu sei que está fazendo todo esse trabalho de ler, né, os textos patrísticos, de fazer esse trabalho de história da Igreja Antiga, que fundamenta ali toda a questão da história da Igreja. Mas entre esses primeiros 4, 5 séculos e o século XI, que começa a coisa realmente, né, a gente colhe os frutos principalmente do que acontece em Cluny, né, e toda essa restauração que os beneditinos conseguiram fazer também. Existem aí vários séculos que as pessoas elas não fazem ideia do que os católicos passaram, certo? Para que eles tivessem esse tipo de comportamento, tanto de uma espécie de patriotismo, né? E a gente até comenta internamente aqui que as cruzadas é a verdadeira União Europeia, certo? Que acontece de fato, né? Mas além dessa questão de pátria e
e de resposta, né, e de você se defender de uma ameaça, existe todo um âmbito cultural religioso, toda uma dimensão espiritual, que as pessoas não fazem ideia do que significa você querer defender aquilo que é a sua fé, certo? Então, claro, antes da gente entrar mais nas partes polêmicas, eu acho que seria interessante, cara, tu dar um panorama geral. Eu sei que é difícil, né? Vamos resumir 1000 anos em 10 minutos, né? Certo? Não tem como, tá bom? Mas, assim, para as pessoas conseguirem entender por quê. Porque hoje, se eu disser assim, cara, vamos lutar uma cruzada aí, tá? Vamos lá para o Oriente Médio resgatar as pessoas do Boko Haram, tá ligado? Tipo, uma coisa meio assim. As pessoas não vão querer ir, né? Talvez vai ter uns caras... Vai ter uns aí. Um tanto doidão, assim, que realmente gostam disso, mas não está no imaginário e não está na formação das próprias personalidades católicas, né? Ou seja, a gente tem uma fraqueza, muitas vezes, e uma dificuldade de entender o que motivava os caras a fazer isso. Eu acho que isso é bem crucial, bem importante para as pessoas entenderem, porque elas entendendo isso, elas vão entender por que alguns santos faziam penitência de tal jeito, né? Porque isso tem a ver com a própria realidade, a estrutura daquilo que eles viviam, né? Porque a sociedade que a gente vive, ela é muito tecnológica, ela é muito sofisticada, assim, e ela é muito dada aos prazeres e as coisas mais fáceis. E a gente está vivendo, está falando de um tempo de 1000 anos atrás, né? Então, acho que conseguisse dar esse panorama para quem está nos escutando, acho que a pessoa vai ter uma visão um pouco melhor. Daí eu passo a bola para ti, que ou seja, tentar falar desses 1000 anos. Como que surge esse espírito? Porque tu fala assim, cristandade, né? Eu acho que eu sei o que é cristandade, certo? Só que eu fico pensando, o que as pessoas ali estão pensando no que é cristandade? Isso é bem essencial, no meu ponto de vista, para eles entenderem o que é cruzadas. E aí a gente consegue depois seguir para a parte da treta, né? Que é o que o pessoal está louco para escutar. Vamos pela próxima. Com certeza. Bom, a cristandade, as cruzadas são um transbordar da cristandade, certo? É uma expressão civilizacional da cristandade. Nossa, que horror, guerra, expressão civilizacional, né? Que civilização terrível, então, né? Não. Vamos com calma. Quando o Império Romano desmoronou, a igreja assumiu as rédeas da civilização no Ocidente e se lançou para a evangelização das nações que se estabeleceram na Europa Ocidental depois da queda do Império Romano, período de 350 anos e depois mais 200, né, contando a evangelização dos eslavos e dos nórdicos, um período que é pouco falado, pouco conhecido e que é um verdadeiro, assim, eu chamo de epopeia missionária dos séculos 5 a 8. Tem falado, inclusive, tem dado aula, inclusive, isso, a respeito dessa expansão missionária na Europa Ocidental durante os primeiros anos da Idade Média. Foi um período em que a igreja, né, e sem um planejamento, sem uma organização, ela se lançou para a evangelização desses povos, certo? Que se estabeleceram no Ocidente depois da queda do Império Romano. E foi um período difícil, foi um período tormentoso, é o período que o cardeal Baroni chama de Idade das Trevas, né? Essa expressão Idade das Trevas aplicada a toda a Idade Média é errada, certo? Só que aplicada aos primeiros séculos da Idade Média, que são aqueles séculos, de fato, de barbárie, né? Em que a igreja teve que se esforçar, primeiro para trazer as pessoas para a fé, depois, né, para ensinar as pessoas a viverem conforme a fé, porque é muito difícil fazer essa mudança de cosmovisão, né? Uma coisa é fazer a pessoa crer, outra coisa é fazer com que a pessoa viva conforme aquela verdade a qual ela aderiu. A igreja teve pelo menos 500 a 600 anos de esforços para fazer isso, né? E passando por muitos percalços, novas invasões, as próprias invasões árabes, as próprias dificuldades internas que se estabeleceram na igreja no final do século IX e no século X, o século de ferro, né? Um período de decadência moral imenso dentro da própria igreja. Enfim, os primeiros 500 anos da Idade Média
são um período de construção de alguma coisa. Se a gente vê... Marc Bloch, né, que foi um historiador francês, ele fala que a gente não deve analisar a história, nenhum período da história, como em função do seguinte. Ok, tudo bem, mas é muito difícil não fazer isso em se tratando dos primeiros séculos da Idade Média. Se vê, de fato, nos primeiros séculos da Idade Média, uma preparação de uma civilização cristã na Europa Ocidental e Central, por parte da Igreja. Então, e o que é cristandade? A ideia de cristandade, que não se confunde com cristianismo, né? A ideia de cristandade é o seguinte, quando Nosso Senhor enviou os apóstolos para evangelizar os povos, o que ele diz? Ides e fazer discípulos entre todas as nações, batizando-as e ensinando-as a observar tudo quanto vos ensinei. Quando vos ordenei. Ou seja, as nações também fazem parte da igreja. Não só as pessoas, as nações também fazem. E o que é a cristandade? São o grupo de nações que fazem parte da igreja. E que se orientam, que se ordenam seus poderes próprios, ordenam a sua organização própria a Deus. Claro, tem seus objetivos materiais, mas esses objetivos materiais são lidos a partir do objetivo último, final, que é a salvação de cada um dos membros daquela nação. A igreja conseguiu construir isso. Isso só existiu de fato, entre os séculos XI e XIV, na minha opinião. Né? A partir do século XIV, foi uma série de golpes que foram dados um depois do outro, né? Para a cristandade ser progressivamente derrubada, porque era um edifício sólido, demorou séculos para ser de fato derrubado. Mas, de fato, existiu mesmo, o apogeu mesmo foi ali, entre os séculos XI, XII, XIII e início do XIV. O apogeu virada do século XII para o século XIII, que é, sem dúvida, o pontificado do Papa Inocêncio III, o apogeu da cristandade. Né? As nações cristãs, né, cada qual com as suas particularidades, né? França, os reinos ibéricos, Portugal, Leão, Castela, Aragão, Navarra, Inglaterra, Escócia, Irlanda, o Sacro Império Romano, a Sicília, Polônia, Hungria, Noruega, Suécia, Dinamarca, países muito diferentes, mas que se sentem parte de um só corpo, que é a igreja. E, sendo nações, formam uma cristandade. Enfim, a gente não entende as cruzadas se a gente não entende a cristandade. Por quê? Porque as cruzadas são movimentos internacionais que não existiram semelhantes, né, em grau semelhantes nem antes nem depois. Nem as guerras mundiais podem ser comparadas às cruzadas, porque, vejam, quais eram nas guerras mundiais, cada país, os países, né, se agremiaram em dois grupos, mas cada um para defender seus próprios interesses que convergiam mais ou menos com os daqueles países aos quais se uniam. Nas cruzadas, não. Era o mesmo objetivo, o mesmo interesse. Alemães, franceses, italianos. O primeiro rei a pisar na Terra Santa durante as cruzadas foi um rei da Noruega. O que ele foi fazer lá? Né? Sair do gelo para ir atrás do deserto. Ou seja, olha o espírito que animava. Então, as cruzadas, elas são, de fato, uma expressão da cristandade, justamente por causa desse aspecto internacional, né, das cruzadas, que era próprio da cristandade. A unidade, uma verdadeira unidade na fé, com um objetivo único, né, sem anular as diversidades de cada região, de cada povo, de cada país. E a cristandade, ela foi construída depois de muito esforço, foi o que mais se aproximou, não é, do ideal cristão de civilização, de comunidade humana, enfim. E você falou, né, a questão de como pensava o homem medieval. É muito... para muitos será difícil de compreender o que eu vou falar aqui, mas a forma como o homem medieval pensava nessa época, né, é o que mais se aproxima de uma visão cristã autêntica de mundo. Né? O homem medieval é como que a antítese do homem moderno. Aliás, o homem moderno é a antítese do homem medieval. São duas cosmovisões distintas. E a visão do homem medieval é cristã. E a visão do homem moderno é anticristã. A cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Exatamente.
Então, o que a igreja construiu, depois de muito esforço, claro, não foi paraíso na Terra, longe disso. Mas o ambiente, a forma de se ver as coisas. Os homens continuavam sendo pecadores, continuavam cometendo grandes erros, né? Mas tinham um autêntico espírito cristão. A grande marca do homem daquela época, era talvez a virtude assim que mais é própria dos santos, né? Que é a virtude da humildade. Eles eram pecadores, mas se reconheciam como pecadores. Sabiam que precisavam de Deus e estavam dispostos a dar a vida por Deus. Não é? Ou seja, o homem moderno também é pecador, só que ele nega isso. Ou se ele nega, ele está feliz em ser pecador. Né? É um esforço imaginativo bastante difícil de fazer para conseguir entender como esse homem medieval pensava para muita gente. Justamente porque é preciso fazer um esforço de uma cosmovisão totalmente diferente do que você cresceu acostumado a ver. E talvez isso seja um ponto que cause a dificuldade da compreensão do porquê que esses caras foram lutar uma guerra. Porque eles foram lutar guerras por Deus, né? Em nome da cristandade. Cortei só para fazer esse parêntese de que tem que existir, de fato, um esforço imaginativo de eu tentar pensar como é que esse cara estava encarando aquilo que estava acontecendo ali. E até queria aproveitar esse embalo para daí você continuar, mas para entender o que acontece que culmina, então, de fato, na ação. Por que eles decidem agir ali? O que está acontecendo que isso faz com que haja aquele movimento? Porque até então estavam acontecendo as coisas ali na história, mas ninguém estava... Beleza, vamos lá, vamos pegar as armas aí, vamos para a guerra. Como é que chegou nesse ponto? Bom, a primeira pergunta era qual? Para continuar o que estava dizendo ali. Eu cortei a parte da cosmovisão que estava boa, mas eu queria deixar isso adendo. Não, mas, bom... Para a gente entender o espírito que animava os cruzados, a gente tem que entender também um espírito que é muito próprio da Idade Média, que é o espírito de cavalaria. O espírito... Porque, veja, olha, é uma coisa interessante. A gente tem a ideia a gente normalmente relaciona a violência como algo ruim. Certo? Mas é ruim aquela violência de reação contra uma agressão injusta? Não. Ao contrário. É de justiça que se reaja a uma agressão injusta. Ah, mas Jesus não ordenou, não disse para que se oferecesse a outra face? Sim, a sua face, não a face do outro. Não daquele que está sendo maltratado, daquele que está sendo injustiçado, daquele que está sendo perseguido, morto, enfim. Veja, o espírito de cavalaria, o espírito de defesa, né, quando alguém era feito cavaleiro, jurava defender a igreja, defender os desvalidos, defender os doentes, enfim, as mulheres, aqueles mais frágeis, porque estavam susceptíveis, né, de sofrerem injustiças. Também é um aspecto muito importante da cosmovisão medieval, a ideia de justiça. E, consequentemente, de defender aquele que está sofrendo a injustiça de uma agressão injusta. Quem estava sofrendo a injustiça? Os cristãos do Oriente. Os cristãos do Ocidente que queriam fazer suas peregrinações. O próprio Deus, cujos direitos na Terra Santa estavam sendo violados. O Santo Sepulcro, que foi profanado. As terras que foram cristãs por séculos, tomadas à força do Islã, por parte do Islã. Ou seja, o que fazia as pessoas largarem tudo e ir? Justamente esse espírito
de justiça, de dar a cada um o que é devido, a Deus, à igreja, aos homens. Né? E, nesse caso, havia Deus envolvido. Havia a fé envolvida. Defender a fé, defender a cristandade contra uma agressão injusta. Então, é isso, né? O que fazia com que as pessoas largassem tudo e iam? Claro, tinha vários motivos, mas o motivo principal, né? Aquele que animou o ideal de cruzada, porque a gente tem que entender isso também. A ideia de cruzada era um ideal. Tem gente falando que agora estão idealizando as cruzadas, mas... Cruzada era um ideal. Foi o ideal de uma civilização. As cruzadas eram isso. As cruzadas eram um ideal da cristandade. Claro, quando a gente vê esse ideal sendo aplicado na prática, não é? Onde há seres humanos, há pecados humanos, né? Mas aquilo que animou durante muito mais de 200 anos, porque o espírito de cruzada continuou, era uma vontade autêntica de se entregar a Deus, por Deus. Né? Os cruzados não estavam indo para... os cruzados não estavam indo para matar muçulmanos. Eles estavam indo para defender os cristãos e morrer. Eles sabiam que a maior parte não voltou. A maior parte sabia que ia e não voltaria. A maior parte não voltou. Então, houve interesses mesquinhos? Houve pessoas péssimas envolvidas nas cruzadas, houve desorientações, rumos errados que foram tomados, a política misturada ali com a mística. Óbvio que houve. Mas a gente não entende as cruzadas se a gente não entende que foi um ideal de civilização que animou pelo menos 10 gerações de católicos. E sobreviveu muito depois das cruzadas propriamente ditas terminarem. Né? Então é isso. Não era simplesmente algo pragmático. Né? Estão nos atacando, vamos nos defender. Não, era algo que partia do fundo do espírito do homem medieval, que era um homem guerreiro, mas que a igreja conseguiu canalizar aquele ímpeto guerreiro para uma luta justa, para uma guerra justa. Mas existe guerra justa? Existe. Existe. E as cruzadas eram uma delas. Né? Cometeram-se injustiças? Cometeram-se, mas a cruzada em si não era injusta. Né? Existe essa ideia assim, porque aqueles que querem... Porque diz que... não tem a tem a lenda negra e a lenda branca, né? E... das cruzadas. Qual que é o risco, na verdade? Pelo que dizem aí, né? Mas qual que é o verdadeiro risco de uma apologética católica das cruzadas? É uma espécie de superioridade disfarçada. Como assim? Ler a história da igreja, a Inquisição, as cruzadas, porque são essas duas coisas, né, que pegam, né? Inquisição ou cruzada. Até enche o saco, né? Mas falar assim, não, mas nós temos que entender o contexto. Claro que nós temos que entender o contexto. Qualquer coisa a gente tem que entender o contexto. Não é? O autor desse livro até fala, claro que a gente tem que entender o contexto. Só que, muitas vezes, e o autor do livro não faz isso, o que é positivo, muitas vezes, isso, na verdade, é um ar de superioridade. A gente tem que entender que eles pensavam assim, coitados. Sim. Eles eram um pouco evoluídos, sabe? A mentalidade da época ainda era essa, então a gente não pode julgá-los. Se tem alguém que tem que... É a civilização moderna que tem que pedir desculpa por alguma coisa, não é a civilização medieval, não.
A gente não pode partir desse tipo de argumento, vamos entender no contexto como num tipo de superioridade, não? É um nível de presunção muito grande, né? Ou seja, tu realmente considera que tu é mais inteligente e superior às gerações passadas, quando na verdade muito do oposto, né? E fingindo que você está fazendo uma análise histórica imparcial. Não vamos ser anacrônicos, vamos entender o contexto. Claro que vamos entender o contexto. Tudo na história a gente tem que entender o contexto. Só que na maior parte das vezes, quando se fala isso, é para se colocar numa posição superior. É para mostrar, a igreja daquela época pensava desse jeito, agora a igreja pensa de outro. Então, gente, santo, vocês fizeram isso, né, no guia, né? Mostraram santos que tiveram envolvidos nas cruzadas. Mas eles pensavam... Gente, isso não existe, não. O espírito de cruzada... Vejam, por que as cruzadas são algo relevante para nós hoje? Primeiro, porque tira a gente de uma situação de um certo catolicismo aburguesado e... Não só aburguesado, mas... como que eu posso dizer? Um catolicismo... Confortável? Não, de uma falsa piedade. Sim. De um catolicismo de santarrão. Enfeitado, assim, meio... Sabe, uma pessoa que finge, né? Invernizada. Assim, Isso, coisinha, né? Óleo de peroba. Sendo que um homem como São Francisco, que foi... sei lá, um dos maiores místicos, se não o maior místico da história da igreja, esteve envolvido nisso. Né? Como se São Bernardo não fosse um homem São piedoso, Bernardo, né? Meu Deus do céu. Como se não fosse um homem místico, né? Então, essa ideia choca um pouco. Por exemplo, haverá conciliação? Por exemplo, vocês já publicaram livro de Santo Afonso de Ligório, né? Vocês já publicaram Santa Teresinha. E Santa Teresinha é muito piedosa, não é? É muito assim... um exemplo muito claro daquela santa delicada, não é? E o que ela falava sobre as cruzadas? Que ela queria ter vivido naquela época para ir para as cruzadas. Não tem no guia isso aí. Até porque ela era filha de Santa Teresa, que era outra mulher que muitas vezes pega, né, para ter uma vida mística, contemplativa, e vai pegar as opiniões dela, os comentários dela sobre o que estava acontecendo no seu tempo, extremamente contundente. Ou seja, ela tinha realmente ímpeto naquilo que ela estava falando. Certo? Santa Teresa era espanhola, ela filha das gerações da Reconquista. Exatamente, é exatamente isso aí. E o mais bizarro é que o Brasil nasce muito desse espírito, né? E as pessoas justamente estão levando para esse lado mais falso delicado, né? É um falso piedoso mesmo. É muito legal. Como se... É como se essa mentalidade nova era, de paz, de caridade, tivesse realmente impregnado na cabeça das pessoas que bom, é o faça amor, não faça guerra, né? Essa coisa... Bom é aquele que é quietinho e que aceita tudo e que tudo é a vontade de Deus e tudo mais, quando na verdade, muitas vezes, Deus quer que tu reaja. E por isso que quando tem um autor, né, que conta a história das cruzadas sob um ponto de vista católico, né, contextualizando, porque tem que contextualizar, mas mostrando que aquele era justamente o espírito dos católicos, do ser católico que não se dissocia o que impulsionou as cruzadas do próprio ser católico, que eles entendiam melhor do que nós. Eles tinham tanto mais noção do que é catolicismo, porque eles que construíram as igrejas que nós vamos hoje, certo? Ou seja, eles viram os santos que a gente conta a história até hoje, num número muito maior, certo? Grandes santos, que estavam ali, tipo, a poucos quilômetros de distância. Claro, era difícil chegar e tal, mas você tem, na mesma época, muitos grandes santos convivendo no mesmo lugar.
E como que essas pessoas não entendem catolicismo se elas estão vendo aquilo, se elas estão vivendo aquilo? E eu, que estou lendo livros, né? E de vez em quando visitando lugares, certo? Tenho mais noção do que essas pessoas. Uhum. Então, assim, se eu não tenho a dimensão de poesia que eles tinham, a dimensão de educação que eles tinham, de língua, né? Se eu não tenho toda uma base de vários aspectos que envolvem a cultura, porque tudo isso meio que morreu, né? Se eu tenho um contexto totalmente diferente, como que eu acho que sei mais que São Bernardo? Então, assim, isso, de fato, é uma observação muito, muito pertinente. Porque, no fundo, você está querendo julgar a história a partir do seu tempo, né? Fingindo que está analisando o contexto, mas, na verdade, está assumindo uma posição de superioridade. Exatamente. E é sempre fingindo uma imparcialidade, né? É sempre a pose. Acho que esse é um bom termo. Né? Essa pose, né? Essa vontade de parecer, essa superficialidade, esse negócio da aparência. Né? Tá, mas beleza. E aí? Papa Urbano II chega e faz um discurso. Como é esse discurso? Você perguntou. O que levou aquele momento? Isso. Vamos falar do começo e tentar, em alguns minutos aqui, falar um pouco do que aconteceu ali, então. O Elton quer saber da treta. Eu quero saber da treta. Quem é que estava matando? Não, eu quero que a gente faça um apanhado aqui para dar um panorama para quem estiver assistindo, gente, do que de fato. Leia o livro e vai um abraço. Isso, Então leia um livro aí. Inclusive, vai rolar um desconto aí para quem estiver assistindo o podcast, vai aparecer em algum lugar da tela aqui, um descontinho aí para garantir alguma coisa aí, eu não vou me lembrar agora o que é, mas depois eu pergunto pra alguém. Vai ter. Então fica ligado aí na tela, assiste também aí no YouTube aí o vídeo, se você estiver ouvindo. Você que tá lavando a louça agora, para de lavar a louça, olha pra tela agora. Isso aí. Bate um print, certo? Isso aí. E segue. Vai lá. Bom, muitas pessoas ficam com uma certa dúvida. Já me perguntaram várias vezes isso. Por que a reação demorou tanto, né? Porque o Islã foi fundado no começo do século VII. Né? Maomé foi muito bem sucedido em tudo que ele fez. Né? Bem sucedido, né? Pro mal, mas foi. Construiu um império gigantesco. Conquistou, não sei, talvez metade do mundo cristão na época. Né? O mar Mediterrâneo, que era um mar cristão. Né? Como foi o Mare Nostrum dos romanos, se tornou o Mare Nostrum dos cristãos também. Né? Todo cristão. O Islã, né, uma série de campanhas militares em questão de 100 anos, ele varreu o Oriente Médio, todo o norte da África, atravessou a Península Ibérica, conquistou quase toda a Península Ibérica, à exceção do extremo norte, né? Ele já estava avançando sobre a França, foi batido, né, por Carlos Martel. Enfim, aniquilou, destruiu 2/3 do Império Bizantino. E somente séculos depois vinha a reação. Veja, a reação bizantina ela foi imediata. Os bizantinos, inclusive no século X, os bizantinos recuperaram terreno. Os bizantinos avançaram sim contra o Islã. Na Península Ibérica, a reação também foi imediata. Né? Os muçulmanos invadiram a Península Ibérica em 711. Em 718, né? O que para aquela época era pouco tempo. Para nós é muito tempo, né? Porque as coisas hoje em dia são rápidas. Mas naquela época era pouco tempo. Em 718 já houve a primeira batalha da Reconquista. E logo depois, né, que Carlos Martel venceu os muçulmanos na Batalha de Poitiers, 732, acho que seu neto, Carlos Magno, começou também a reconquistar territórios no oeste da Península, no leste da Península Ibérica, que formaria o reino a Catalunha, o reino de Aragão, enfim. Então, assim, veio a reação, mas não proporcional ao que o Islã conseguiu fazer. E não houve uma reação maior
Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque os árabes, eles assumiram, para com os cristãos na Terra Santa, uma certa tolerância. Por exemplo, permitiam as peregrinações, né? Houve, no começo do século XI, de fato, um sultão egípcio, o livro acho que, inclusive, conta disso, né? Que começou uma certa perseguição a cristãos, mas os árabes eram em geral, tolerantes. Então, as peregrinações eram permitidas. E um outro fator que tornava as coisas, uma reação mais difícil, era justamente a anarquia feudal no qual a Europa estava mergulhada até aquele momento, depois do colapso do Império de Carlos Magno. O século X foi um período muito difícil, não apenas na história da Igreja, mas na história da Europa como um todo, de invasões vindas do norte, do leste e do sul, de guerras intestinas na Europa, ali entre os descendentes de Carlos Magno, enfim. A Igreja ela teve que fazer esse processo de construção da cristandade. Foi um processo da Igreja de trazer paz para a Europa. Ela faz efetivamente isso ao longo do século XI. E somente no momento em que, em primeiro lugar, a Europa já estava suficientemente pacificada, não tanto, mas suficientemente pacificada para isso. E no momento em que não mais os árabes, mas os turcos entram na história, é que as cruzadas começam, porque turcos e árabes são povos distintos. Os turcos foram convertidos ao Islã depois. E no exato momento, logo depois de serem convertidos, os turcos vieram com uma fúria, né, sobre os próprios árabes, tomaram as posses árabes no Oriente Médio e se precipitaram com todo o furor sobre o Império Bizantino, nessa batalha que eu falei, que foi a Batalha de Manzikert em 1071. E estavam ali prestes a destruir o Império Bizantino, e se o Império Bizantino caísse, todo o Ocidente cairia junto. Então, as cruzadas elas só foi possível de se convocar naquele momento por causa dessa situação de gravidade causada pela mudança, né, do predomínio árabe para o domínio turco, e pela mudança na própria Europa, mais pacificada, em torno da Igreja e com um papado mais forte. Então, foi uma reação, não é? Apesar de os muçulmanos já terem conquistado Jerusalém há séculos. Agora, era um outro tipo de muçulmano, mais difícil, causava mais danos, que começaram a perseguir também, os turcos perseguiam os peregrinos, profanaram o Santo Sepulcro, enfim. Isso, né, somado à proeminência que o papado estava assumindo, possibilitou, naquele momento, no ano de 1095, que o Papa Urbano II, atendendo ao apelo do imperador bizantino, convocasse a primeira cruzada. Muito bom. E aí ele... Pode falar. Não, até porque ali o século IX e X a gente tem sucessivas crises no papado em relação à fraqueza de personalidade e a falta de fé mesmo, assim, ou seja, essa mistura da Igreja e do Estado que é maléfica, né? Como aconteceu daquele jeito, causou isso. Agora, eu queria só dar uma espécie de entreato aqui, porque quando ele estava falando da França, porque geralmente as pessoas veem as cruzadas como, tipo assim, é isso aí, mistura Igreja e Estado é um problema. Só que, nesse caso, a noção de cristandade ela não exclui a dimensão política. Ou seja, Nosso Senhor chamou as nações. E muitas vezes as pessoas elas não entendem, né? Por exemplo, por que a França é chamada de filha primogênita da Igreja, né? E por que os reis de países, certo? Colocavam os seus súditos, né, para morrer, certo? A gente sabe que é por causa da fé, mas tem um detalhe que é bem importante aí, que é a noção do quanto que o serviço, ou aquilo que deveria ser o serviço
de um estadista, de um rei, etc., estava a serviço da igreja, de fato. Porque esse espírito que coloca, então, essa sadia relação entre igreja e Estado, e hoje o que a gente tem é um laicismo, a gente tem mais ou menos uma espécie de ideologia furiosa e fulminante contra a igreja, certo? Ele impacta diretamente na evangelização do Brasil. Por mais que a cristandade tenha sido derrubada, né, nas sucessivas revoluções que foram acontecendo, esses golpes, etc., o espírito que a gente vê nas grandes navegações e o espírito, principalmente dos jesuítas, que em Santo Inácio tem ali a sua companhia, né, e tem o seu exército, certo? Ele tinha ainda boa parte desta base ideal da relação igreja-estado. José Pedro Galvão de Souza fala que a cristandade se refugiou nos Pirineus, além dos Pirineus. Então, é impressionante, por exemplo, quando você vai pegar os escritos de um São Francisco Xavier, você vai perceber que, bom, qualquer pessoa hoje da área do direito ficaria de cabelo em pé, certo? Do que ele estava mandando fazer com determinado governador que não aceitava lá que a fé fosse propagada, né? E o que ele pedia para o rei de Portugal fazer. Acho que também é um detalhe importante para a gente tratar, né? Porque é um argumento que se usa muito na universidade, muito nas escolas, principalmente, né? Contra a igreja, ou seja, como se essa relação igreja-estado fosse uma relação só de corrupção, só uma relação de que é porque era obrigado que o tal filho fosse ordenado bispo e acabou, sabe? Essas histórias assim que vão sendo replicadas. Quem nunca ouviu uma dessas na escola? E isso, de fato... O segundo filho era procurado. Isso aí. Então, isso de fato está no imaginário das pessoas realmente. Ou seja, tu vai numa universidade... Hoje até tem universidades, principalmente as mais particulares, assim, que, né, tá recebendo todo tipo de aluno e está recebendo para isso, né? A federal é mais caótica a coisa. Mas que é uma perseguição silenciosa, assim, é aquele espírito de... Quando eu estudei uns 3 anos de psicologia, eu entrei na universidade pensando que ia ser uma federal, certo? Eu cheguei lá e eu pensei, nossa, todo mundo tipo, respeitoso. Todo mundo... Os caras não ficam falando mal da igreja assim abertamente. Eu comecei a estudar e analisar o discurso deles, né? E tu percebia que veladamente essas coisas elas eram trabalhadas, né, com uma espécie de cinismo, com uma espécie assim de artimanha que o estudante normal católico que vai não percebe. E aí quando você entra em alguns assuntos polêmicos, como você tem na figura dos professores, das pessoas que estão influenciando ali uma imagem de alguém que é moralmente bom, correto, né? Uma pessoa equilibrada, o cara vem e taca a opinião, né? E ali marca para sempre, às vezes, o que o cara vai pensar em relação à igreja. Então, assim, esse exemplo da relação igreja-estado é um exemplo do que falam das cruzadas. Outra coisa é o que falam dos templários. Outra coisa é, os caras ligam com a maçonaria. Os caras hoje estão ligando até com o Opus Dei, tá ligado? Tá tudo misturado hoje. Mas eu acho que é uma questão interessante. E aí, se o pessoal da edição do vídeo não gostar, depois é só cortar. Depois corta fora. É só cortar. Pode falar o que quiser aí. A gente corta tudo fora depois. A igreja sempre entendeu que deve haver uma diferenciação entre igreja e Estado, né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso que fez os mártires dos primeiros séculos morrerem. Não dar a César o que era de Deus. Se queria que desse a César, quando se fala César não é apenas ao imperador que deveria ser adorado, mas a religião da polis, as cívitas, não é? Os cristãos eram obrigados a participar desse culto. Eles diziam não. Posteriormente, depois, durante a crise ariana, o imperador obrigava que os bispos subscrevessem doutrinas arianizantes, mais ou menos arianas. E os bispos falavam, poucos, né? Disseram não. Né?
Oswald de Córdoba falou na cara do imperador Constâncio: não vos é mais permitido oferecer incenso e pontificar. Você cuida do Estado, dos assuntos da igreja, cuidamos nós. Ou seja, desde o começo a igreja proclamou essa diferenciação. O imperador, o rei, o Estado não é divino. Mas lembravam os mesmos, aqueles mesmos, né, que protestavam contra essa usurpação do poder divino por parte das autoridades eclesiásticas, por parte das autoridades civis, que isso não subtrai o poder temporal, o poder dos estados, do poder espiritual. Qual que é a doutrina da igreja? Qual que sempre foi a doutrina da igreja a respeito disso? É o seguinte, é o que está expresso lá na carta do Assunte do Papa Gelásio I, é o que está expresso nos documentos do Papa Nicolau I, o que está muito expresso nos documentos de Inocêncio III, na bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII, mais recente agora, na Quas Primas, do Papa Pio XI. É o seguinte: igreja e Estado, e na cristandade era assim, igreja e Estado estão separados, estão diferenciados. O Papa é o Papa, o Imperador é o Imperador. Os bispos são bispos, os nobres são nobres. Os senhores são os senhores, os padres são os padres. Ou seja, não há confusão de função. Cada um desses poderes, o poder temporal e o poder espiritual, tem o seu fim próprio. No entanto, diz o Papa Bonifácio VIII na Unam Sanctam, e quase 1000 anos antes, 900 anos antes, o Papa Gelásio I, ou seja, a doutrina perene da igreja, não é a questão de época. O Papa Gelásio I, 900 anos antes, ao imperador Anastácio. Tudo bem, cada um tem a sua função. No entanto, o poder espiritual deve ordenar no sentido de colocar em ordem o poder temporal, porque o seu fim é superior. Né? Qual que é o fim do poder espiritual? Qual que é o fim do próprio exercício da igreja? A salvação das almas. A salvação daquelas almas que pertencem, que formam o Estado, a nação. Então, a igreja, ela não governa no lugar dos príncipes. E quando eu falo príncipe, é que eu quero dizer governante de qualquer época, qualquer lugar. Mas ela mostra qual é a baliza dentro das quais tais príncipes devem agir, né? Que é a própria lei natural e a lei divina, né? A lei revelada por Deus, e dá a orientação que eles devem seguir. Ou seja, havia, né? E naquela bela encíclica, né? Que esqueci de citar, na encíclica do Papa Leão XIII, sobre relações entre igreja e Estado, Immortale Dei, né? Quando ele fala da cristandade, aquelas palavras até que acho que não existem melhores palavras, né, para descrever a cristandade. Parágrafo 27 da Immortale Dei, de 1885. Houve um tempo em que a filosofia, em que a doutrina do evangelho governava os estados. Havia uma sã concórdia entre o sacerdócio e o império, enfim. É isso. Né? Cada um com as suas funções. Não tinha isso que as pessoas imaginam, né, de confusão entre o que é igreja e o que é Estado. E quando havia confusão, a igreja entrava justamente para resolver esse problema. Quando havia um imperador, quando havia um príncipe, quando havia um rei que queria se imiscuir em assuntos dela, esse rei era excomungado. Isso aconteceu? Isso é da vida. Né? O princípio, quando aplicado na realidade, do princípio até chegar, né, na realidade, existe um longo caminho a ser percorrido. Então, a aplicação desses princípios em fatos concretos nem sempre, né, se dará de modo tão claro. Mas o princípio é esse. São poderes diferenciados, mas não separados. Né? E, bom, naquela época, isso era reconhecido, era assim. E os reis, os imperadores, os reis, os nobres, todos eles, né, houve, né, em toda a hierarquia feudal, nomes importantes que participaram das cruzadas. Reis, imperadores participaram das cruzadas. Né? Não apenas mandavam o seu povo, mas iam também. Justamente porque sabiam que
a sua própria função, a sua coroa, o exercício do seu poder. Isso era interessante, né? Na mentalidade feudal, a ideia não era de domínio próprio, mas uma espécie de administrador. Se governava, não é? Não como algo seu, não é? Mas em prol, não é, de algo que lhe transcendia. Esse era o espírito próprio do feudalismo, também tão detratado, tão atacado. Então, havia essa concórdia que fazia com que reis, príncipes, nobres, imperadores participassem e levassem seu povo, né? Porque os seus reinos eram ordenados ao poder espiritual. Muito bom. Então, o segundo filho não era obrigado a ser... Não era obrigado. Tem certeza? Tem certeza? Absoluta. Tá bom. Você queria aplicar isso nos teus filhos, né? Eu já ia fazer o segundo. Já. O primeiro, o segundo, pode ser todos. Muito bom. Não tem feudo para suceder, então pode ser o primeiro. Muito bom. Vai suceder as contas, os boletos. O primeiro vai suceder as dívidas. Né? Muito bom. Tá, mas eu queria entrar na história das cruzadas em si, porque senão a gente não vai ter tempo para contar. Eu queria contar um pouquinho, de fato. Vamos contar um pouquinho das cruzadas, fazer quais foram as mais... O que teve ali que a gente pode trazer de mais importante, pontos, coisas que aconteceram? É difícil, né? Eu sei, é muita coisa. É igual pedir, vamos resumir aí. Diz pro cara ler o guia ali, pô, já tem um resumo ali, Resume cara. Pô, cara, calma, vamos lá. Resume todas as cruzadas em 10 minutos, fazendo favor. Né? Não, assim... O que acontece, então, na primeira cruzada? Papa Urbana fez o discurso lá, e agora? E aí, o que acontece? A primeira cruzada foi um sucesso. Fim. Segunda. Resumindo. Tem uma frase. Resolveu, né? Demorou 4 anos, né? 3 anos. Ela partiu da Europa em 1096, 60 mil soldados, chegaram atravessaram 6 mil quilômetros, né? Que separavam de onde partiram até o destino final. Progressivamente conquistaram várias cidades no Levante, não é? Palestina, Edessa, Antioquia, até que se conquistou, de fato, Jerusalém, em julho de 1099, e se estabeleceram no local. Só que não era uma conquista temporária, né? Os cruzados, eles vieram para ficar, né? E estabeleceram estados nesses territórios reconquistados. 4 estados, 3 em primeiro lugar, depois acrescentou-se outro, que era o reino de Jerusalém, o condado de Edessa, o condado de Trípoli e o principado de Antioquia. Todas as cruzadas subsequentes serão ou para defender esses estados cruzados, ou para recuperá-los quando forem perdidos. A segunda cruzada, no caso, que foi convocada pelo Papa Eugênio III em 1147, se não me engano. Ela partiu justamente para recuperar o condado de Edessa, que era um desses estados cruzados, não é? que foi perdido para o sultão Zengi. Então, a perda de Edessa significava uma ameaça para os outros estados, enfim. Então ela foi convocada para isso. Foi um fiasco, foi um fracasso, infelizmente. Na verdade, a segunda cruzada... não vamos falar dela, né? Segunda cruzada é convocada por São Bernardo de Claraval, né? Pregada por São Bernardo de Claraval. Ela foi convocada pelo Papa Eugênio III, e foi o homem mais poderoso do século XII, o homem mais importante, de fato, na Europa Ocidental no século XII, conselheiro e fazedor de reis, né? São Bernardo de Claraval, um dos maiores santos da história da igreja. E é curioso, um dos santos dessa época que é o menos falado, né? A gente fala bastante de São Bento, em Idade Média falando. Né? Uhum. Santo Agostinho tem seu destaque, São Francisco, Santo Tomás. Uhum. E São Bernardo sempre passa despercebido e ele é considerado, na época, como o grande santo. Com certeza. São Bernardo está entre os 10 maiores grandes... Top 10. Assim. Top 10 da história da igreja, com certeza. Não apenas... Tanto pelo impacto dele, tanto pelo impacto que ele tinha, né? Que ele fez, é realmente impressionante tudo que ele fez na vida dele, quanto pela santidade, enfim. Então, São Bernardo pregou a segunda cruzada. Convenceu o
o rei da Inglaterra a enviar os seus destacamentos, convenceu o imperador romano-germânico a ir, vários príncipes alemães, enviou cartas para tudo quanto é lado, convenceu o rei da França, né, Luís VII, fez aquela grande pregação na cidade de Vézelay, né, aquele famoso discurso de São Bernardo, em Vézelay, né, no qual o rei Luís VII da França, a mulher dele, né, Leonor da Aquitânia, todos os presentes ali tomaram a cruz, enfim. Foi, de fato, e vejam, a Segunda Cruzada, ela foi mal sucedida no Oriente Médio, foi um fracasso, mas a ela estão associados também a Cruzada Nórdica, que foi bem sucedida, e ao mesmo tempo, mais um passo da reconquista na Península Ibérica, que foi bem sucedida. Tanto é que o Papa Eugênio III liberou os povos da Península Ibérica, Portugal, Castelo Aragão, de participarem, porque eles já estavam na sua própria cruzada e recebiam os mesmos benefícios. E lá eles conseguiram, tanto é que foi no curso da Segunda Cruzada, isso é interessante, no curso da Segunda Cruzada, que Lisboa foi tomada por Dom Afonso Henriques. Né? Os cruzados haviam sido os cruzados que estavam vindo da Inglaterra, contornando ali, né, o Oceano Atlântico para depois atravessar o Mediterrâneo e ir lá para a Terra Santa. Eles estavam passando por Portugal e pensando, vamos ajudar os portugueses também, aqui também tem cruzado, vamos participar. E só explique o pessoal, quem é Dom Afonso Henriques? Primeiro rei de Portugal, foi o fundador de Portugal, né? Primeiro rei de Portugal, estava, né, para tomar a cidade de Lisboa, que estava sob posse muçulmana, e conquistou a cidade de Lisboa por terra com o apoio dos ingleses e holandeses por mar. Tanto é que o primeiro bispo de Lisboa foi um inglês. Né? Enfim, então a Segunda Cruzada ela envolveu praticamente todas as nações europeias justamente por causa de todas essas frentes. A frente principal, que era a reconquista do condado de Edessa, fracassou. Foi um fracasso mesmo. Né? E São Bernardo sofreu muito por causa disso, mas, enfim. É interessante, desculpa cortar, que a gente já começa a ver aí o impacto que as cruzadas têm no Brasil que existe hoje, né? No Brasil que nós somos hoje. Tu cortou a pergunta que tu mesmo fez pra ele, desculpa, cara. Eu queria desculpa. que ele fosse fazendo mais dissertação sobre cruzada. Parou na segunda, já tá bom. Desculpa. Sanguíneo, esse cara já tá na segunda. Não, mas Agora eu vou falar do já. Brasil, vou falar do Brasil. Vamos chegar no Brasil chegar no depois. Brasil. É que a gente não chegou nem em 1500 ainda. A gente vai arrendar até lá. Vai lá. Bom, e no século XII houve a terceira também, porque... O cara tá meio Faustão cortando o convidado. Não, tá nem perto que isso. Faustão foi demitido recentemente aí, cara. Cuidado. Oh, mas durou bastante. Vamos lá, desculpa. Bom, a Segunda Cruzada foi um fracasso e o Condado de Edessa não foi recuperado. E logo depois aconteceu uma reviravolta política no Oriente Médio e o famoso Saladino tornou-se sultão, unificou os califados do Egito e do Iraque, se lançou contra os estados cruzados que tinham sobrevivido e retomou Jerusalém. Né? Houve aquela trágica batalha de Hattin, né? Foi uma grande tragédia, e depois a perda de Jerusalém, em 1187, se não me engano. Imediatamente, o Papa Gregório VIII, o Papa da época, que era Urbano III, morreu, quando soube, e de tristeza, né, aquilo ali ressoou pela Europa como uma tragédia, na perda de Jerusalém, porque Jerusalém estava em posse cristã há 90 anos. Né? Então já era um dado fático. Né? Já haviam nascido e morrido gerações com Jerusalém em mãos cristãs. E Jerusalém foi perdida. Então houve um influxo, um impulso, né, para retomar Jerusalém. E o Papa Gregório VIII foi praticamente o único ato de governo que ele fez, porque ele foi Papa apenas 2 meses. Ele convocou a Terceira Cruzada, que foi talvez a melhor organizada e na qual participaram os 3 mais poderosos reis da cristandade na época. E
que era o imperador do Sacro Império Romano, né? Frederico Barbarroja, Frederico da Alemanha, o rei Ricardo I da Inglaterra e o rei Filipe II da França. Os três participaram com seus exércitos e muitos outros nobres, enfim. Era para ter sido um sucesso, principalmente a expedição de Frederico, né? Que era, segundo alguns cálculos, ultrapassava os 100 mil soldados. Mas ele morreu no caminho, já era idoso, morreu enquanto atravessava um rio, né? Tragicamente. A expedição de Ricardo Coração de Leão e de Filipe II chegou na Terra Santa, retomou a cidade de Acre, que estava sob posse de Saladino. Filipe II da França foi embora logo depois. Ricardo Coração de Leão permaneceu. Infligiu pesadas derrotas a Saladino, tanto é que Saladino não mais o enfrentou. Conseguiu reconquistar muitas cidades no litoral do Levante, da Palestina, que Saladino havia retomado. E só não tomou Jerusalém porque sabia que, apesar de ter forças para isso, não tinha contingente militar para manter a cidade. Então, ele iria reconquistar, mas iria perder logo em seguida. E Saladino, inclusive, ele fez uma trégua com Saladino, e Saladino falou para ele: não, mas você pode visitar a cidade de Jerusalém. Né? Ele não aceitou. Ele falou: eu não piso em Jerusalém enquanto ela estiver em mãos muçulmanas. E foi embora para a Europa para fazer um novo exército. Só que não voltou porque morreu depois. Né? Isso tudo está no livro. Contando, eu tô lembrando do que eu li ali. É legal. Que bom. Que bom. Compre o livro, então. Sim, não, vale muito a pena. Isso aí. Assim, e entre uma cruzada e outra, sempre, o tempo inteiro, haviam expedições menores que iam para a Terra Santa para fortalecer os exércitos dos estados cristãos que lá estavam. Então, Jerusalém não foi retomada pela Terceira Cruzada, pela Cruzada dos Reis. Na Quarta também não, que se desviou, não é? Que foi para Constantinopla. Os líderes foram até excomungados por causa disso. Terminou mal. A Quinta Cruzada foi uma tragédia também. Na Sexta, Jerusalém foi recuperada pelo terrível imperador Frederico II, uma das únicas personalidades da Idade Média em que se manifesta certo ateísmo até. Né? Papa Gregório IX chamava de anticristo, de besta saída do fundo do inferno, enfim. Ele recuperou Jerusalém por um tempo. Mas depois que ele foi embora, Jerusalém foi perdida novamente. E, em seguida, houve as duas cruzadas de São Luís, que foram a 7ª e a 8ª. A 7ª, São Luís, rei da França, né? Rei da França de 1226 a 1270, neto de Filipe II, que participou da Terceira Cruzada, bisneto de Luís VII, que participou da Segunda Cruzada. Ele era muito animado, né, pelo espírito de cruzada e foi. Infelizmente, também não foi bem sucedido. O exército dele sofreu uma terrível derrota no Egito. Como que ele foi feito prisioneiro, inclusive, depois que foi solto, ele foi para a Terra Santa, passou uns anos na Terra Santa, fortalecendo os estados cruzados que sobreviviam. Depois, né, ele voltou para a França e já 16 anos depois ele fez a sua última cruzada, que foi a 8ª, na qual ele morreu, né, e a cruzada se dissolveu logo depois. O último estado cruzado, que foi o estado que era a única posse latina cruzada na Terra Santa, que era a cidade de Acre, foi perdida para os muçulmanos na década de 1290. Continuou, né, durante séculos a se fomentar, a se convocar cruzadas, a falar, a se pensar em cruzadas. Né? Mas a cristandade já estava em declínio, os reis já não mais queriam, já não mais pensavam nos seus deveres, ou pensavam menos nos seus deveres espirituais e pensavam mais nas suas razões de Estado, enfim. Aí alguns até podem perguntar, essa gente, né, fala: nossa, mas por que elogiar guerras que deram errado? Guerras que deram errado.
Durante pelo menos 200 anos, esses territórios cristãos, católicos, latinos, estabelecidos na Terra Santa, foram como que um para-raio do avanço islâmico sobre o Ocidente. Por quê? Porque os muçulmanos estavam o tempo todo preocupados em expulsar os cristãos dali. Então, por mais que não tenha se mantido Jerusalém por mais de 90 anos e depois brevemente recuperada por Frederico II e perdida depois, as cruzadas foram como que elas canalizaram, os Estados Cruzados canalizaram para si a ameaça islâmica. Não é? Tanto é que o Império Bizantino, ele continuou existindo, o Império Bizantino, que era aquele império que no século XI pediu apoio do Papa porque estava prestes a desaparecer pelo avanço dos turcos. Ele só foi efetivamente cair no século XV. Né? Enfim, então, as cruzadas, elas foram como que um para-raio de preservação do Ocidente. A gente tem que tentar ver as coisas. Dom Próspero já falava também que a gente tem que tentar ver as coisas não com esse tipo de olhar mesquinho, mas desde o do pico da eternidade, de ver a coisa como um todo. Não é? Os objetivos ali, naquele momento, podem não ter sido... quer dizer, em primeiro momento foram alcançados, não foram mantidos para sempre, não é? Mas os resultados foram, como um quadro geral, positivos, porque preservaram o Ocidente cristão de invasões que poderiam, né, tê-lo destruído. Antes da gente continuar, eu queria dizer para quem está assistindo aqui, no dia que foi lançado esse podcast, se você está assistindo e acabou de ser lançado, por 48 horas você tem 20% de desconto na nossa loja do assinante. Então tem que ser assinante. Se você é assinante, você pode ir lá na loja, tem um cupom que está aparecendo aqui na tela em algum lugar. Deve estar na descrição do vídeo aí também. Se não é assinante, tem um link, você se torna assinante, garante o box, Glória das Cruzadas. E você pode usar um cupom de 20% de desconto para qualquer item da loja do assinante. Assinante mensal? Assinantes anuais. Anuais. Novos assinantes anual. Anuais. Tem que fazer assinatura anual, que é a melhor. Tem acesso à loja, acesso ao aplicativo de audiobooks, que é o Peregrino. 10 livros, mais barato, isso aí. Tem desconto de R$120 na anuidade, então... É bem bom. Tá cheio de santo medieval lá na loja. Lá. Tem São Bernardo. Tem São Francisco, tem São Tomás. Tem São Tomás. Né? O São Tomás do Chesterton, que é um baita de um livro. Chesterton... Tem Porque Sou Católico. É um escritor que tem esse espírito medieval, da cristandade medieval. Da alegria medieval. Então, da realmente... alegria medieval. Inclusive, é um ótimo livro para as pessoas assim, quiserem entender um pouco sobre a atmosfera da Idade Média. A biografia de São Tomás que Chester escreveu mostra bastante coisa. Assim. Essas tiradas, sacadas que ele dá são muito pertinentes. Chestertonianas. Muito bom. Bom, mas seguindo aqui na nossa conversa... Importante eu cortei o Lucas aqui no meio da fala dele para falar do impacto no Brasil, mas discorrer um pouco sobre isso. A importância... O Brasil não seria o Brasil que é se não fossem as cruzadas. Qual o impacto das cruzadas na história, na história do mundo, assim, da igreja, mas principalmente na história do Brasil? É o que eu falei no começo. A ideia de cruzada, apesar do livro, né, focar nas cruzadas para o Oriente, né, também englobam, né, algumas outras expedições que tinham objetivos semelhantes e que não fazem parte dessas 8 ou 9 expedições para o Oriente Médio. E a Reconquista, que foi a guerra na qual foram forjados Portugal e Espanha, foi uma grande cruzada. A história é a seguinte, vou contar rapidamente.
quando da queda do Império Romano, se estabeleceu na Península Ibérica os visigodos. Os visigodos foram trazidos para o catolicismo no final do século VI. O reino visigodo se tornou um reino católico. E no começo do século VIII, 711 a 713, ele foi destruído por uma invasão islâmica que dominou quase toda a Península Ibérica, à exceção de uma pequena região montanhosa no norte, as Congas de Onís, nas quais nobres visigodos se refugiaram, católicos, né? Eram católicos já, e infligiram a primeira derrota aos muçulmanos na Península Ibérica, que foi a Batalha de Covadonga, em 718. Aquilo ali marca a chamada Reconquista. Depois dessa batalha, outros territórios ali ao norte foram reconquistados logo em seguida, e foi formado o primeiro reino na Península Ibérica, que foi o reino das Astúrias, né? E à medida em que este reino foi avançando e reconquistando terras na Península Ibérica, foram formando outros reinos, né? Depois as Astúrias, Galiza, Leão, Castela, mais ao oeste, no leste, né? A partir das conquistas de Carlos Magno. Aragão, Navarra, Catalunha. E do reino de Leão e Castela brotou o reino de Portugal, que se proclamou independente em 1139. E Portugal, portanto, é um desses reinos que nasceu, né? É um país que nasceu de uma cruzada, que encontrava a sua realização, né? Qual foi a meta de Portugal nos primeiros 200 anos da sua existência? Aliás, os primeiros 150 anos da sua existência. Retomar territórios ao sul, que estavam em mãos muçulmanas. E foi o que efetivamente aconteceu, né? A Reconquista Portuguesa acabou em meados do século XIII, a espanhola, né? Enfim, castelhana, aragonesa continuou, né? Até terminar no século XV, mas Portugal nasceu com esse ímpeto de lutar por Cristo. Existe, né? Inclusive, poucos conhecem, mas logo antes de entrar em batalha, na Batalha de Ourique contra os muçulmanos, o primeiro rei de Portugal, que não era rei ainda, era apenas conde, do Afonso, né? Do Afonso Henriques, ele teve uma visão de Cristo crucificado, né? E ele disse para Nosso Senhor, Senhor, é até engraçado, mas fazia sentido. Senhor, por que o Senhor está aparecendo para mim? Eu já creio no Senhor. Aparece para os muçulmanos, para que eles creiam, eu não tenho que lutar contra eles. Mas aí Jesus falou, eu não apareci para te dar fé, né? Mas para te anunciar, não é? Que você formará um reino encarregado de levar o evangelho para os 4 cantos do mundo. Por isso que, desde então, no brasão português, existem, não é, 5 escudos simbolizando as 5 chagas de Cristo. Em seguida, ele venceu a Batalha de Ourique contra as forças do Califado de Córdoba, se não me engano. E proclamou-se rei de Portugal, e a reconquista portuguesa continuou. Eu até mencionei isso, né, o episódio da Segunda Cruzada, quando ele estava para tomar Lisboa. Enfim, os ingleses ajudaram, até que se concluiu a cruzada, a reconquista portuguesa, que foi uma cruzada, e os portugueses lançaram-se nas grandes navegações quase que como uma continuação do ímpeto que os animou enquanto reconquistadores. Agora eles não seriam apenas reconquistadores, mas seriam conquistadores de almas para Cristo, né? Enfim, então a gênese de Portugal está no espírito de cruzada, é o espírito de cruzada, e, consequentemente, a gênese do Brasil também, né? O Brasil, ele foi alcançado, ele foi forjado, ele foi formado, povoado e evangelizado
por um povo nascido do espírito da cruzada. Consequentemente, o Brasil também é filho desse espírito, né? Que fez os Dom Afonso Henriques, né? Que animava Dom Afonso Henriques na Batalha de Ourique, né? Infundido pelo próprio Jesus. Muito bom. Ou seja, de repente De repente não, né? A gente só tá aqui falando as coisas em português. É certo. Certo que é... Graças pra quem não gosta da língua portuguesa aí já sabe onde que vai botar a culpa, né? Na igreja, como sempre. Como sempre. A culpa é da igreja sempre. Né? Muito bom. Mas aí você tinha um ponto interessante para trazer aqui pra gente. Sim, o meu ponto seria sobre São Francisco, né? Que existe a lenda aí que o São Francisco, pelo menos nos filmes e várias histórias retratam, certo? Ele era mais amigo aí do inimigo do que dos amigos, certo? Então, só um breve comentário sobre isso e sobre como se posicionar, assim, sobre essas lendas, sobre essas histórias, essas mentiras, né? Porque a gente sabe... Daria um podcast inteiro só para explicar, né? De onde é que vem tudo isso ao longo da história. Porque são séculos de campanha de difamação e tudo mais. De fake news. Fake news, né? Exatamente. Mas, acho que o mais importante do que no momento entender a genealogia e as causas de todas essas campanhas, eu acho que se posicionar perante elas, para o momento atual, é algo já meio prático, meio aplicável para as pessoas hoje, né? Que não necessariamente significa ser um cruzado de internet, como a gente costuma brincar, né? Então, eu acho que começar pela história de São Francisco e navegar até essa forma de se posicionar, e aí, claro, é uma questão de opinião, certo? Evidente, mas... Aí vocês vão dar de vocês também, né? Eu dou a minha. Não vou ser o isentão. Vou ser o isentão. O Elton no podcast às vezes se comporta meio como isentão, mas ele é de boa, assim. O cara é de boa. Ele é tranquilo, assim. Ele não gosta de treta. Eu gosto de... Ele fica sorrindo. Coisa chata, uma pessoa toda hora feliz. Do teu Meu lado, filho é sorrindo. assim. É verdade. Teu filho sorridente. Tá no hospital com doente, os médicos chegando pra ele faceiro. fazer com ele faceiro. Tá nem aí. Que bom, né? Bom. Muito bom. Então, acho que é um bom caminho pra gente ir finalizando o podcast. São Francisco, né? Eu acho que não tem nenhum santo tão deturpado, né? É verdade. Não existe nenhum santo tão sequestrado, assim, Pode ser. Mas tem razões espirituais, né? Porque alguns dizem que ele assumiu o lugar de Lúcifer no céu, né? Acho que existe até o São Luís Maria Grignion de Montfort. Foi até um santo que falou isso. Acho que não tá no tratado, tá alguma coisa assim que ele comenta que São Francisco toma uma posição, seria a maior estrela no céu, algo desse tipo. Teria que dar uma pesquisa. Não me lembro. Existe algo assim. Lá. Então, é interessante isso, porque esse esforço para utilizar São Francisco para o mal seria... É muito pior do que se simplesmente atacasse a pessoa de São Francisco. Né? Atacar São Francisco... Todos os santos são de algum modo atacados, mas ele não. Ele é sequestrado, ele é utilizado, ele é deturpado, ele é deformado. Né? Um santo que causou tanto dano ao demônio justamente, né? Por isso... Muito provavelmente ele é utilizado dessa forma, mas enfim. E eu tive que estudar muito sobre a vida de São Francisco para escrever meu livro sobre a vida de São Luís. Eu escrevi um livro sobre São Luís, rei da França, que foi um cruzado, que nasceu em 1214 e morreu em 1270. E São Luís foi chamado de o São Francisco Leigo. E ele é, inclusive, o patrono da Ordem Terceira Franciscana. Apesar de nunca ter professado oficialmente como terceiro franciscano. Mas ele encarnou tanto o espírito de São Francisco na sua vida enquanto leigo que ele foi feito com Santa... Ele e Santa Isabel da Hungria. São os dois patronos
da Ordem Terceira Franciscana. Então, para escrever sobre São Luís, inclusive no meu livro tem um capítulo sobre como que São Luís viveu esse espírito franciscano. E São Luís foi um cruzado, né? E na vida dele a cruzada era uma coisa muito importante. Tanto é que, quando ele voltou derrotado, né, da Sétima Cruzada, ele permaneceu com o firme propósito de voltar e tentar de novo. Tanto é que foi e morreu, né, nessa última tentativa. Enfim, não seria possível que em um homem que era tão animado pelo espírito da cruzada e que, ao mesmo tempo, a igreja reconheceu como o maior imitador leigo de São Luís, de São Francisco, né? Só por isso já há um indício de que São Francisco não seria o pacifista anticruzadas que se prega, porque senão a igreja seria um absurdo fazer uma associação a ele, a São Luís. É como se São Francisco fosse um embaixador da ONU, uma coisa meio bizarra. Exatamente. Como se São Francisco tivesse ido para o Egito para dialogar com o sultão. Ele foi pregar, né? Ele foi, né, com um exército. Quer dizer, ele não estava liderando o exército, né? Ele foi acompanhando, porque as expedições eram todas acompanhadas por bispos, alguns até por cardeais, e, enfim, né, para ter os sacramentos, tudo. São Francisco participou de uma dessas expedições, que foi para o Egito. Então, São Francisco, ele de modo algum se opunha à cruzada. Só que ele utilizou a cruzada com um objetivo missionário, porque a cruzada não tinha objetivo missionário. São Luís também faria isso. Engraçado isso. Engraçado não, porque realmente há uma correspondência imensa entre um e outro. Né? São Luís, quando foi feito prisioneiro pelo sultão Turanchá, ele diz, né, que o objetivo dele era ir lá para conquistar a alma do sultão para Cristo. Né? Inclusive, a sua última cruzada, que foi a que fracassou, ele foi para Tunis, na atual Tunísia, para depois ir, né? Não foi porque morreu, para a Terra Santa, porque o sultão de Tunis aparentemente estava em vias de se converter. E era falso, era mentira. Enfim, assim como São Francisco, né, São Luís, ele via a cruzada, além de uma expedição guerreira, ele via também uma possibilidade de missão. Então, São Francisco aproveitou a cruzada para ir pregar para os muçulmanos. Isso não me parece ser uma oposição às cruzadas. Ao contrário, ele se valeu delas. São Francisco é um homem medieval, com toda a cosmovisão medieval que eu falei no princípio, né? que era própria do homem medieval. São Francisco é um exemplo. É um cume, né, na vida religiosa, né, é um dos cumes da realização desse espírito medieval. Aquele espírito das ordens mendicantes é algo muito próprio da Idade Média, e São Francisco o encarna. Né? Olha, uma coisa muito interessante também, e que deve deixar muita gente... Não deve não, porque as pessoas não sabem. Mas que se as pessoas soubessem, ia ficar muito... Você sabia o que falar. O grande defensor, ou não é defensor, quando São Francisco fundou sua ordem, né? Aliás, não fundou sua ordem, quando ele começou com a sua comunidade, né? O maior apoiador dele na Cúria Romana era o cardeal Ugolino. Cardeal Ugolino, que era sobrinho do então Papa Inocêncio III. E o cardeal Ugolino, posteriormente, se tornou Papa, sob o nome de Gregório IX. O grande apoiador, o melhor amigo um dos melhores amigos de São Francisco. Praticamente representante de São Francisco em Roma. Foi o Papa que instituiu a Inquisição. Enfim. São Francisco, isso mostra o quê? São Francisco é um homem medieval como todos os outros. E não é, de jeito nenhum, essa figura
que inventaram, né? Que deformaram, que sequestraram. Uma leitura... Gente, a espiritualidade franciscana... Muita gente pensa apenas na pobreza, né? Mas a espiritualidade franciscana é a espiritualidade da cruz, das chagas de Cristo, de ver no pobre o Cristo crucificado e participar do sofrimento de Cristo. São Francisco é um santo que recebeu as chagas de Cristo. Essa é a espiritualidade franciscana. A abnegação pela cruz. Abraçar a cruz, né? E, como eu disse, São Luís, um rei cruzado, é considerado o maior representante dentre os leigos do espírito franciscano, o que demonstra por si só de que o espírito que animava São Francisco de Assis não era de nenhum modo oposto àquele que era. São Francisco era um revolucionário que pregou contra as cruzadas, né? Se ele fosse contra as cruzadas, ele teria feito isso. Né? Ele não tinha medo. Em nenhum momento ele fez isso. Ao contrário. Subiu no barco de uma delas. Muito bom. Qual que era a última pergunta que você tinha feito em seguida? Como é que a galera se posiciona para defender ou para escutar? Ou como deve ser a reação perante essas mentiras? Às vezes sutis, como essa de São Francisco. Às vezes descaradas e malucas, como... as dos Templários e tal. Então, como que aplica isso? Porque boa parte das pessoas que nos assistem, talvez todas as pessoas, vai saber, têm parentes ou estão na faculdade e que convivem constantemente com essas mentiras envolvendo a igreja e sempre tem, né, como se fosse um adjetivo, o assunto Inquisição, ou o assunto Cruzada, né? O assunto... E as cruzadas? E a Inquisição? Exato. Não, isso que tu fez, isso é inquisitorial, né? E ele já usa esse termo... Medieval. Né? O próprio medieval. É utilizado como algo pejorativo. Como se comportar, né? Em situações como essa? Eu acho que é uma boa questão, porque... Boa pergunta. Qual que é a sua opinião, El? Vixe, ela vai vai começar... Não, eu sou da opinião que a primeira coisa que tem que fazer é rezar muito e estudar muito, cara. Como é que eu vou defender alguma coisa se eu não estou nem vivendo o que diz a minha fé e se eu não estou nem sabendo o que eu estou defendendo? Se eu não estudo nada, não sei nada. Como é que eu vou defender São Francisco se eu não faço ideia do que ele fez, de quem ele foi? Então, para mim, o primeiro passo é eu se inscrever na minha biblioteca católica, né? Virar um assinante. Não, o primeiro passo é aprender. Viver a vida de oração da melhor forma que você puder e aprender sobre a igreja. Conhecer a história da igreja, conhecer a nossa história. Não conhecer a história da igreja como se eu não conhecesse a minha mãe, como se eu não conhecesse a história da minha família, como se eu não conhecesse a minha história, de quem eu vinha a ser. Então, não há como defender aquilo que não se conhece, quase. Não tem como amar o que não se conhece, e justamente como é que eu defendo? Então, para mim, é por aí que começa a coisa. E você, Júnior? Ou vamos deixar para o... Não, deixa ele por último. Meio parecido também. Assim, eu acho que em alguns momentos, se tu tem o domínio do assunto, e se por graça ou por própria prudência ali, né? Ou seja, que a reta razão no agir, tu perceber que é conveniente que tu fale e entre numa discussão, acho que às vezes é válido, certo? Mas entre esse conveniente e a loucura que virou a internet ou essa questão do debate, existe aí um monte de situações que geralmente me fazem dizer para a pessoa, olha, cara, tá perdendo tempo querendo brigar e tretar toda hora, né? Então, eu sou um cara mais de boa, assim, sou meio revoltado com algumas coisas, mas eu sou tranquilo, né? Para quem convive aí comigo sabe que eu sou um cara tranquilo. É muita mão ficar entrando em treta toda hora, né? Ou seja, tem que ter um motivo realmente muito válido. Mas eu considero que existem pessoas e que a gente precisa ter pessoas, instituições que façam isso de modo sério, né? Ou seja, professores,
educadores, enfim, instituições, editoras, etc., que façam esse trabalho de defesa da fé, certo? Que façam esse trabalho de conscientização das pessoas. Conscientização é uma palavra meio ruim, né? Tu fala ela, parece que já vai pendendo para a esquerda, assim. Mas que realmente consigam iluminar a inteligência das pessoas, né? Em relação às verdades que a igreja geralmente fala. E, bom, a gente recebe muita pergunta sobre isso no Instagram, assim, vocês muito mais que eu. E geralmente o cara manda lá para o site do Padre Paulo, certo? Que tem lá... Joga qualquer tema lá, eu digo para ele, joga qualquer tema lá que vai aparecer. Vai aparecer. Né? Que vai aparecer e vai ter uma resposta lá. Mas não dá para terceirizar tudo no Padre Paulo ou em algum professor. Tu tem que ir tu lá e estudar e fazer. Mas daí tem que estudar mesmo. As ganhas, como a gente fala aqui no Sul, né? De verdade, estudar antes de falar. Então, assim, entre o que o pessoal diz que estuda e quem estuda... Também tem outro abismo ali, um monte de gradações ali que, bom, tu percebe de longe quem é que domina um assunto ou não. Então, eu acho que tem que ter prudência mesmo, assim, né? Prudência não no sentido de ser cagão, assim, de ser sabe, prudente para as pessoas é uma coisa assim, ter medo. É que prudente não é cagão. Ou seja, tu tem que perceber se, assim, racionalmente aquela situação... porque entre a prudência está a covardia e a audácia, né? Exatamente. Então, a minha opinião é mais ou menos por aí, assim, ou seja... Na faculdade, quando eu fiz... A valentia, perdão. Na universidade teve duas vezes... de um bom livro que eu li esse ano, que eu ganhei de presente do Júnior uma vez. E nunca ganhei nada de volta, depois de passagem. Não é nenhuma virtude tomar decisões impensadas... aparentemente corajosas. Não, isso não é coragem. Isso é Aristóteles que falava, né? Isso não é coragem. E o... Vai chegar teu presente, cara. Fica tranquilo. Vai chegar, né? Teu aniversário tá chegando. Tá demorando. É assim, quando eu estava na faculdade, 2 vezes só eu levantei a voz. No restante, eu sempre ficava quieto e quando eu via que a aula estava insuportável, tinha uma capela lá na faculdade, eu ia para a capela. Ou ficava ignorando, ficava tranquilo e tal, porque não tem como tu também querer mudar o mundo do dia para a noite, assim, né? Mas não... Você querendo mudar o mundo? Eu tô querendo mudar a mim mesmo, né? É o que o Chesterton falava, do que é de errado com o mundo, né? Sou eu? Sou eu, está me mudando. Mas também eu não sou daquele cara que só importa eu e minha família e Deus, certo? Não, opção beneditina. Não, eu tenho que ter uma visão... em relação a que eu tenho uma responsabilidade perante pessoas, etc., trabalho, enfim. Mas teve uma vez sobre aborto, assim, que eu me estressei bastante e chutei o pau da barraca na faculdade. Foi legal, foi interessante, assim, a experiência, né? Valeu a pena ver, porque eu estava bem estressado. Mas, tirando isso, assim, eu acho que não vale muito a pena. Assim. Vale a pena tu estudar, porque depois, informalmente, tu recebe... muito contato de pessoas que realmente estão interessadas e tu consegue dar os meios para ela. Eu acredito que vai muito por aí o que eu penso, falando um pouco mais. Eu estudo, eu aprendo e algumas pessoas próximas vão vir falar comigo com dúvidas reais e realmente querendo entender e buscando a verdade, não buscando fortalecer a sua opinião. A maioria das pessoas entra numa discussão não para descobrir a verdade, mas para fortalecer a sua própria opinião. E fica chato, né? E aí você não fica enchendo o saco dos outros. Tu vira uma pessoa chata, tu enche o saco dos outros. Então, o cara... vem um amigo, um conhecido, alguém próximo. Esse sempre tem. Toda hora estão aparecendo essas pessoas porque elas sabem que eu estou estudando. E aí, para essas pessoas, vale a pena. Aí vale a pena o diálogo, vale a pena a conversa. São dúvidas que muitas vezes... Olha, nunca tinha parado para pensar nessa tua dúvida aí. Eu vou descobrir como é que soluciona essa tua dúvida aí também. E acho que parte muito por aí. E também não pensar que sempre é treta. Sempre o cara é treteiro. Nem sempre é treta. Não, Tem vezes que alguém precisa... Porque se ninguém falar nada, nunca, vai ficar por isso. Às vezes me mandam umas perguntas assim. A professora falou isso. A respeito da igreja, o que eu falo? Nada. Se você não sabe o que falar, não fala nada. Se você está vindo me perguntar, se você tá vindo me perguntar, é porque você tem que falar nada. Bom, se você levantar a mão para falar alguma coisa e não sabe sustentar aquilo que você vai falar, é melhor não falar nada. Né? É a prudência.
É a virtude da prudência. Primeira coisa, é o que vocês disseram. Pode parecer que é chover no molhado, pode parecer, sei lá, chavão, mas nós precisamos estudar mesmo. O Clístenes disse no podcast que ele veio aqui com a gente, falou, olha, se você tem acesso ao livro hoje, meu amigo, vai ler. Não é porque... mas o santo lá no século IX não tinha... Era analfabeto, não lia... Tá, mas você não é esse cara. Você está aqui no século XXI, você tem acesso à internet, tem documento. Podcast depois. Só põe lá no finalzinho, no Clístenes. Mas não é o teu caso, não é o teu caso. Exatamente. Se tu pode estudar... Com certeza. É uma certa obrigação que você tem também disso. Nunca houve tanto acesso à informação. Para nós, católicos, nunca houve. Olha só, a pior época da história para ser católico é a mais fácil de se entender, né? Pelos meios da tecnologia, né? De se ouvir a voz de sempre da igreja através do que foi escrito. Então corra atrás. Estude mesmo. Sim. Mas muitos ficam com essa preocupação excessivamente apologética de ensinar para os outros sem aprender. Não é? O que eu me posiciono em face de tal opinião? Meu amigo, se você não sabe como se posicionar, é porque você não sabe a resposta para aquele dilema, para aquele problema. Pare de querer se posicionar diante dos outros e se posicione diante da verdade. Abrace a verdade e pense no o que vou fazer com isso depois. Tem um certo ativismo nessa história. Tem um certo ativismo de como defender tal coisa. Mas para você defender, exato, né? Você precisa conhecer. E eu penso que a nossa motivação principal para a gente conhecer, para a gente entender, não é a apologética que a gente vai fazer depois, mas a própria aplicação disso na nossa vida, no nosso conhecimento, na nossa transformação própria, no conhecer a verdade, né? Porque conhecer a verdade a respeito das cruzadas, por exemplo, que é o tema que a gente falou aqui hoje, não é simplesmente um tema abstrato, não, mas é algo que faz parte da sua constituição enquanto católico. Da sua história enquanto católico. Enquanto brasileiro. Enfim, então... é isso. Aí sim, você vai se posicionar e se for apropriado. E tem uma coisa bem interessante, para finalizar minha parte, não sei se tu vai querer finalizar já o podcast. Temos que fechar. Tem que fechar, né? Temos que fechar. E... infelizmente, para quem está ouvindo. Ou felizmente, vai saber. Às vezes não tá gostando. De escutar, né, cara? Isso. Mas para nós ainda vai ter um tempo, uma conversa aqui. Depois a gente vai tomar uma cerveja e tudo. Bom, tem várias pessoas, instituições fazendo um trabalho em meio a essa tempestade, né, constante, que é o mundo moderno, pós-moderno, contemporâneo, todos os termos que utilizam, que hoje, no Brasil, a gente tem acesso, né, a vários materiais. E uma das coisas que aqui na MBC, acho que posso falar um pouco em nome da MBC, conversar bastante com o Baso e tal. Fale por você. E depois não me demitam. Não, mas é porque a gente não acha que só a MBC é boa, que só o nosso trabalho é bom. Tanto é que a gente traz outras pessoas para cá, porque a gente realmente quer fazer essa interligação e quer também divulgar o trabalho deles e quer fazer essa mediação, né? Porque tem muita gente fazendo muito trabalho legal. E é possível você ser normal, ser sadio e ter isso, né? E cada um tem a sua missão. Então, muito da forma como a gente pensa os nossos livros é assim, certo? Então, para a pessoa que não sabe nada das cruzadas ou de outro tema, certo? E o nosso público é muito grande, é muito vasto. A gente no Brasil inteiro, literalmente, certo? E de vários níveis de conhecimento. E de vários níveis de conhecimento, e você tem que escolher um livro, né, sobre determinado assunto dentro de um mês. Então, é a área que eu trabalho, é a área dentro do produto, né? E o nosso time editorial, e eu estou dentro desse processo, né?
gerenciando esse processo, a gente tem muito cuidado quanto a isso. Do que a gente vai publicar, certo? Então, tem vários níveis de curadoria até a gente chegar, né, a uma decisão editorial. Justamente também visando qual é o papel da MBC, né, para fazer isso. Então, isso, as pessoas estão tendo acesso num valor ridículo. E não só a MBC, tem outras empresas que dão acesso também, né, e outras pessoas, a materiais que, cara, a pessoa ficou décadas estudando e está muito barato ali para você, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa legal das pessoas pensarem, assim, né, e se ter essa noção. Nesse mês foi esse livro, certo? Foi de um autor muito bem conceituado nos Estados Unidos, que escreve muito bem, certo? E que é uma tradução inédita, exclusiva da MBC, que, enfim, a gente consegue conversar com ele, a gente troca e-mails com eles e tal. E é um livro muito bom de introdução às cruzadas. Ele, né? teve o cuidado de não escrever em termos acadêmicos demais, aquela coisa que, bom, para alguns é muito importante, mas é para tornar de fato acessível para as pessoas. E mas não há falsidades no livro, não há deturpações, nada, assim, não. Simplesmente é um historiador católico contando a história das cruzadas. Simples. E não omitindo os erros, não é? Claro, né? Ele tenta explicar, não é, como que esses, determinados... O porquê, não justificar, né, mas por que dadas coisas aconteceram. Mas é um livro honesto, bem baseado e que conta a história das cruzadas tal como elas foram. Não há dúvida. E aí, só para dar um último... completar isso que a gente estava falando aqui, porque o Lucas falou uma coisa muito legal, né? Que você tem que abraçar a verdade, se posicionar diante da verdade. Foi assim que eu descobri que estudar valia a pena. Um dia eu estava lá lendo um livro, Imitação de Cristo, e aí eu tive uma ideia, não acho que fui eu bem, tive a ideia surgiu na minha mente ali, de, então, se eu estudar, eu consigo conhecer mais a Deus. Eu consigo me aproximar mais de Deus. Uhum. Então, estudar vale a pena. Foi aí que eu entendi por que vale a pena estudar. Não foi para defender alguma coisa, eu quero defender minhas ideias, eu quero... Não. Essa coisa Paulo Freireana, né, que tu senta na sala de aula para criticar e dar sua opinião, sabe, em círculo e tal. Não, quanto mais eu ler essas coisas boas, mais eu vou me aproximar de Deus. Porque Ele é a verdade. E aí foi aí que eu abracei estudar. E aí que faz sentido, vez ou outra, defender alguma coisa. Porque daí eu sei que quando eu vou defender, eu estou defendendo uma coisa de verdade. Não estou fazendo por defender, mas porque eu abracei aquilo ali e estou buscando honestamente. Inclusive, às vezes você tem que mudar a tua opinião, porque às vezes você está errado. Você descobre, meu Deus, estava errado mesmo. Uhum. Mas, enfim, era para completar aí. Muito bom, hein, cara? Eu gostei muito desse podcast aqui, particularmente. Muito bom. Muito bom. Infelizmente, a gente tem que acabar aí, porque já passamos da hora. Queria agradecer primeiro o Júnior mais uma vez por estar aqui com a gente. Primeiro eu não. Primeiro não, mas nosso é que convidado você não sabe que a hierarquia... Eu sempre deixo o mais importante por último. Sempre o mais importante por último. Boa, não, isso também é uma boa estratégia. Né? Aquele doce especial fica para o momento. Isso. Muito bom, muito bom. O vinho bom no final. Boa. Olha aí, cara. Você tá ficando bom. Agora... Doce, vinho. O cara tá louco pra nós levar e sair daqui e ir embora, né? Vamos comer alguma coisa. Bom, mas é sempre uma alegria estar aqui com convidados especiais. É sempre muito bom. Acho que foi um bom podcast. Professor Lucas, muito obrigado pela sua presença. Foi um enorme prazer. Esperamos vê-lo muitas outras vezes ainda. Podem contar comigo. Foi uma honra para nós aí, de verdade. Muito obrigado. Espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído um pouco para elucidar esse tema tão complexo e incentivar as pessoas a estudarem. Muito obrigado. E se você ainda não é assinante da MBC, clica no link que tem aqui na descrição desse vídeo, na descrição desse áudio, seja lá onde você está ouvindo, vendo. Torne-se assinante agora mesmo. Se você estiver no mês de julho, você consegue garantir o box A Glória das Cruzadas. Esse livro excelente que nós publicamos esse mês. Nos vemos numa próxima tertúlia, num próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Valeu!